O José sabia que Deus tinha uma aliança com os seus pais, então Deus tinha uma aliança com ele. E ele se firmava nessa aliança. Ele confiava em Deus. Ele sabia que Deus ia guardá-lo e abençoá-lo. E qualquer circunstância, situação nesta terra, Deus sempre estaria sobre ele, para protegê-lo, para guardá-lo e principalmente para dar um bom sucesso na sua vida. A vida de José foi marcada por proteção divina contra conspiradores que queriam matá-lo, e foi marcada também por prosperidade. Sempre o José subia na vida, diga graças a Deus. Por quê, pastor Hugo? Porque ele tinha consciência, ele tinha fé que Deus era com ele, diga graças a Deus. Então é isso. Você não precisa estar investigando para saber, será que essa mulher está falando mal de mim? Será que esse homem está me perseguindo? Será que esse homem está me passando para trás? Será que eles estão me traindo? Se você ficar pensando assim, você não vive mais. Você não vai conseguir mais viver em paz. Deixa esse negócio para lá. Foca na aliança que Deus tem contigo, na pessoa de Jesus. Por quê, pastor Hugo? Porque aí os conspiradores, eles mesmos vão cair nas suas próprias armadilhas. O salmista disse que os conspiradores, malfeitores, meus inimigos, que queriam comer as minhas carnes, e se levantaram contra mim, mas caíram e tropeçaram, e lá mesmo ficaram. Estão vendo? Então o mal se levanta, mas por lá mesmo ele cai e fica. Por quê? Deus derruba ele. Aquele que tem uma aliança comigo, sempre me guardará. Diga graças a Deus. Pode aplaudir o Senhor Jesus. É lindo, irmãos. Maravilhoso quando nós começamos a entender que há uma bênção de proteção sobre nós. E às vezes nós perdemos essa fé quando as coisas pioram. Não, ao contrário. É aí que Deus confirma. Então os irmãos de José conspiraram para matá-lo mesmo, literalmente. Eles tinham ódio, pessoal, eram raiva, eles queriam acabar com José. Dois irmãos ali ainda estavam meio que, ainda não tanto inclinados a destruí-lo, mas os demais queriam matar José mesmo. No versículo 18 diz assim: e viram-no de longe, e antes que chegasse a ele, conspiraram contra ele para o matarem. E disseram uns aos outros: eis que lá vem o sonhador Mor, zombando de José, dos seus sonhos, né? E veja que eles zombavam de José a respeito dos sonhos, porque ele gostava de crer em Deus. Então muitas vezes, olha só, você está sujeito a ser zombado só porque a sua fé é uma fé de entrega, uma fé de um crente, alguém que acredita e fala, e declara, e confessa, e profetiza. Você sabe que na boca dos crentes vive sempre a profecia. Os crentes que creem verdadeiramente, eles estão proferindo essa crença, não de uma forma fanática, né? Não é no sentido religioso do fanatismo, nada disso. Eu estou dizendo no sentido da positividade. No crente que crê, quando ele se depara com uma situação difícil, uma situação de perseguição, de lutas, então na boca dele você ouve as palavras de Deus. Você vê o crente confessando que Deus é com ele, que se maior é o que está com ele, maior é o que está com ele do que o que está aí fora no mundo atacando ele. Quer dizer, é uma pessoa que está sempre firmada no que Deus fala. Então essa é a marca de um crente. José era sonhador. Ele recebia do Senhor o sonho, a revelação, e ele mostrava: olha, Deus me fará grande, Deus nos fará abençoados. Agora, você sabe que as pessoas que não têm revelação, elas não estão preparadas para entender essas coisas. Por isso que nós temos que ter sabedoria até na hora de falar. É bom falar em oração, falar diante de Deus. Não adianta você ficar falando na cara das pessoas: ó, Deus é com a gente, Deus vai curar, Deus vai libertar, porque você pode encontrar pessoas que vão entender errado, vão achar que você está zombando dela, que você está diminuindo a fé que ela não tem. Não, então nós temos que falar, mas falar diante de Deus. Falar para o mundo espiritual ouvir, diga graças a Deus. Quando você acordar de manhã, você estiver enfrentando um problema de saúde,
Você entra na presença do Senhor, num particular, e fala, diante das testemunhas espirituais, que a sua palavra, ela será ouvida. A Bíblia diz que para nunca dizer diante do anjo, né? Então é diante das testemunhas espirituais. Nunca dizer que você não pode, que foi um erro. Diante das testemunhas espirituais, você confirma o que a palavra diz. É verdade o que Deus falou, o que Deus revelou, o que Deus fala ao meu coração. Eu assumo essa condição de pessoa abençoada e aí eu sigo. E aí, justamente, este é o campo do nosso sucesso. É ali que nós vencemos todas as batalhas. E aí, pessoal, veja o versículo. Então, eles estavam bravos com José porque ele era sonhador. No versículo agora 20, diz assim, olha o que eles falaram. Vinde, pois, agora e matemo-lo. Vamos matá-lo. E lancemo-lo numa destas covas. E diremos, uma besta fera o comeu. E veremos que será dos seus sonhos. Então veja que a briga dos irmãos era contra os sonhos. É contra as revelações. Aquilo que Deus estava mostrando para ele. Então, veja só que as revelações, vamos traduzir isso aqui de forma espiritual. As coisas que Deus mostra para você na palavra, tudo que você tem aprendido do Senhor, elas vão irritar muito as forças malignas. O diabo realmente está bravo, porque você está ouvindo, está aprendendo, está recebendo conhecimento da fé. Você está crescendo, então ele fica preocupado, ele sabe que ele vai perder a batalha, e ele se revolta com essa situação. E está certo, nós estamos aqui para agradar a Deus e desagradar o diabo, diga graças a Deus. Nossa missão é agradar a Deus, o diabo é o problema dele. Ele pode tentar fazer o que ele quiser tentar fazer, mas a Bíblia diz que eu tenho uma aliança com Deus. Não tenha medo, meu irmão. Todas as afrontas levantes contra a sua fé, o propósito maligno é que você retroceda, que você desanime, que você volte atrás. Então, o plano do demônio é esse. É calar a boca do sonhador. Ele não pode continuar sonhando, recebendo mais revelação. Ele não pode continuar falando desse sonho, ou seja, orando, confirmando essa aliança e abençoando o seu povo. Então eles vão tentar calar o sonhador. Não tenha medo. Toda e qualquer afronta contra a sua vida é uma afronta que não prosperará. Ao contrário, toda vez que ele tentar levantar contra você, ele está correndo um risco muito grande. Por quê? Porque ele estará promovendo você. Ele sabe que ele se levantou, você sobe mais um pouco. Se ele se levantar, você sobe mais um pouco. Se você está como José, crendo na aliança, você sempre vai subir. Você sempre, todas as perseguições, elas sempre vão exaltar você, fazer com que você suba um pouco mais na vida. É por isso que nós temos que estar firme nessa aliança. Então José foi lançado, ia ser morto, porém o irmão dele mais velho, Rubem, interveio e não permitiu que o matassem. Jogaram José numa cova e neste momento ia passando uma caravana de ismaelitas. E ele então disse, vamos fazer o seguinte, vamos vender o José como escravo. E aí nós vamos matar um cabrito aqui, pegar a túnica do José, molhar no sangue e vamos mandar para o nosso pai e dizer que o José foi comido por uma fera. Uma besta fera do campo. E assim eles fizeram. Então eles jogaram José na cisterna. Daqui a pouco passaram os ismaelitas, eles puxaram José, venderam José e José passou a seguir como escravo. Então a situação mudou para o José. Ele era um dos preferidos de seu pai Jacó. Ele era um varão próspero, vivia lá com seu pai. Mas da noite para o dia ele passou a ser um escravo. Sem rumo, sem direção, nem sabia para onde estava sendo levado, perdeu os seus direitos, não tinha um centavo no bolso. Veja que a condição dele agora era uma condição de total dependência de quem? De Deus. Ele não determinava mais sobre o seu futuro. Então ele foi vendido como escravo. Então José, na lógica, era para terminar como um escravo a vida dele, a vida toda sofrendo, apanhando,
com trabalhos pesados, penosos sobre os seus ombros e viver sofrendo. Mas nós vemos que não foi assim. Perceba que quando você está focado na sua aliança com Deus, se a situação se levanta contra você, contrariamente, veja que Deus reage poderosamente e vira aquela situação em seu favor. É só você ir vendo a história de José. Voltemos lá para o capítulo 39, então, quando ele chega no Egito. Olha só, pessoal, chegou como escravo, ele foi levado para o mercado de escravos, lá ele foi oferecido, e ele poderia, naquele dia que ele foi vendido no mercado de escravos, ser comprado por um patrão horrível. Um senhor queria maltratá-lo, desprezá-lo, e jogar ele em algum buraco, em alguma cela. Mas olha quem adquiriu José, o Potifar. Potifar, um nobre, um homem justo, um homem bom. Ele era um egípcio e era capitão da guarda de Faraó. É assim que Deus trabalha. Deus sabe cruzar os nossos caminhos com a bênção. É Deus quem sabe onde está a bênção, o momento da bênção, o lugar da bênção. Então você não sabe. O José estava indo como escravo, ele não determinava sobre o seu futuro. Ele apenas confiava em quem? Confiava em quem, igreja? Em Deus. Pessoal, quando nós estamos focados na aliança, Deus está comigo, você pode ficar tranquilo. Ele vai conduzir seus passos sem você perceber. Você vai chegar no lugar da bênção. Porque é Ele quem determina sobre o seu futuro, sobre a sua vida, sobre o seu sucesso. Por isso que nós temos que aprender quem é o Deus que está conosco. José, vamos ler, e José foi levado ao Egito, e Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou da mão dos ismaelitas que o tinham levado para lá. Diga graças a Deus. E o Senhor estava com quem? Com José. Não é bom você ouvir isso? José era um escravo, ele estava vivendo a partir de agora sem a direção, o controle da sua vida, não era ele quem determinava, ele não mandava nele, porque a Bíblia diz que o servo não manda em si, a não ser o seu senhor. Então José, ele pensava, não, estou na mão de Deus, eu confio que Deus é comigo. E realmente é, olha o que a Bíblia diz, e o Senhor estava com José. Por que isso está na Bíblia assim? Para mostrar para nós que quando você está numa situação de confiança em Deus, quando você realmente diz, Senhor, eu coloco tudo que eu possuo, coloco esse problema, eu ponho essa situação sobre as mãos fortes e poderosas do Senhor. A partir daquele momento, Deus te abraça. E Ele passa a ser com você. Meu irmão, você pode ter certeza que tudo vai começar a cooperar para o seu bem. Tudo vai começar a cooperar para te ajudar. Tudo, desde as pequenas coisas. E você sabe que tem muita gente que não põe atenção nas pequenas coisas, não presta atenção. Pequenas coisas que Deus está fazendo na sua vida para te ajudar. Porque elas são tão pequenas, são um conjunto de fatores, que são, por ser tão pequenas, você não percebe que Deus está operando ponto a ponto para melhorar a sua situação, para operar, para abençoar, para ajudar. Tem gente que não vê as pequenas coisas, porque só está focado nas grandes. Eu não estou vendo o grande milagre que Deus falou que ia fazer. Calma, põe atenção primeiro nas pequenas coisas, porque isso vai alimentar a sua fé para coisa grande. Diga graças a Deus. Veja que nós, às vezes, perdemos de vista a visitação divina, né? Estamos só focados em coisa grande. Se não tem coisa grande, Deus não está comigo. Não, meu irmão, para um pouco. Por isso que nós temos que parar, sentar e meditar e refletir na palavra de Deus, porque nesse momento nós começamos a perceber como Deus é forte na nossa vida. Se o José só ficasse focado em dificuldade, em problemas, ele tinha permanecido lá no poço. Ele era um jovem que, mesmo quando a situação virava contrariamente, ele permanecia firme na aliança de Deus com ele. E isso era a bênção de sua vida. Jesus não mentiu para nós, irmãos. No mundo tereis o quê? Aflições.
Então não adianta pensar que a vida com Deus você não vai ter problema. Vai sim. O diabo é nosso inimigo, ele vai tentar atrapalhar, ele vai tentar perturbar, ele vai colocar pedras no seu caminho, ele vai levantar más pessoas para te atrapalhar, e não tem jeito. Nós estamos no mundo e no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, Jesus falou. Mas por que, pastor, que no meio de uma aflição eu tenho que ter um bom ânimo, ficar animado? Por quê? Porque eu venci por você o mundo. É como se Deus dissesse, porque eu estou contigo. Diga glória a Deus, pessoal. Pode aplaudir o Senhor Jesus. Você não pode perder essa fé, essa certeza, essa convicção. Você tem que viver com a promessa possuída aqui, ó. Eu possuo, ela está comigo. Que você, irmãos, nunca enfrente. Era bom se realmente não tivéssemos de passar nessa vida por problemas familiares, problemas conjugais, problemas sentimentais, problemas de saúde, problemas financeiros. Seria maravilha, sim ou não? Se não tivesse problema algum nessa terra, essa terra seria o quê? O céu. Mas é o céu? Está mais para o inferno, sim ou não? Então o céu é outra etapa, digam graças a Deus. Aqui é fé, pessoal. Aqui é fé, fé em Deus. Aqui é se estabelecer em Deus. Aqui é andar sobre a fé. O diabo tenta nos puxar da fé, nos tirar dessa vida de fé. E muita gente sai, se esquece, abandona, se esfria. Mas o José, você vê na história dele, que ele não se deixava levar, ele sempre permanecia estabelecido no pacto, na aliança que Deus tinha com ele e com a família dele. Ele sabia que Deus um dia, Deus Pai, fez uma aliança com o patriarca dele, Abraão. Então ele dizia, o Deus de meu bisavô Abraão, meu avô Isaac, meu pai Jacó, agora está comigo, diga graças a Deus. É isso. Então você tem que viver assim. E isso tem que passar para a família, passar para os filhos. Meus filhos, nunca se esqueça que o Deus de seu pai é o seu Deus. E eles vão absorvendo, eles vão recebendo, eles vão entendendo e vai passando esse Deus. A aliança vai perpetuando até o fim, por gerações e gerações. Diga graças a Deus. É muito importante não perder a fé.